E aí vamos adentrar na parte diagnóstica. Como que nós fazemos o diagnóstico da síndrome facetária? Como o bom senso e a nossa educação na área de saúde falam, quando nós estamos tentando chegar num diagnóstico, a gente usa aquele tripé de observação clínica, exame físico e exames complementares, todos eles têm que convergir para um diagnóstico. Então a história do paciente tem que ser sugestiva, o exame, os achados do exame físico, a propedêutica tem que ser bem feita para também ser sugestiva de um problema facetário, e os exames complementares, que normalmente nós pedimos para fechar esse diagnóstico, se for algo relevante, também esses três aspectos eles têm que convergir para um diagnóstico. E aí, falando sobre história e exame físico, e isso é importante a gente falar sobre a síndrome facetária, é que não há nenhuma correlação direta com a síndrome facetária. Ou seja, não existe nenhum sinal patognomônico, não existe um tipo de queixa, um local de queixa, um padrão de dor nas costas que o paciente refira, que eu ouço aquilo e falo, olha, isso só pode ser síndrome facetária. Não existe essa correlação direta de 100%. Mas existem alguns sinais sugestivos. Quais são esses sinais sugestivos que não são exclusivos da síndrome facetária? Idade maior do que 60 anos, acima da sexta década de vida, quanto mais a pessoa vive, mais o corpo é sujeito aos desgastes mecânicos do dia a dia, de acordo com a atividade e com o grau de atividade física profissional, questões posturais, outras questões físicas, esse desgaste ocorre de forma mais acelerada ou mais lenta. Mas, de maneira geral, por ser algo de desgaste, a síndrome facetária, a hiperpressão dada no interior dessa articulação e o desgaste causando a dor é muito mais comum que apareça aí ao longo, depois da sexta década de vida. Outro sinal sugestivo são os sintomas que não se intensificam quando você flete a coluna ou quando você aumenta a pressão abdominal fazendo uma manobra de valsalva ou, por exemplo, quando a pessoa tosse. Então, a flexão da coluna, normalmente em síndromes facetárias, não exacerbam, não intensificam a queixa de dor do paciente. Existe uma ressalva que em problemas mais agudos da faceta articular, inflamações mais agudas, há também a inflamação da cápsula articular e a flexão da coluna geraria um estiramento dessa cápsula e, nesse caso, poderia uma síndrome facetária, sim, intensificar o sintoma pela flexão. Mas isso não é o mais comum, por isso que eu repito, não existe nada patognomônico, mas um sinal sugestivo na maioria dos casos da síndrome facetária, a dor não é agravada pela flexão do tronco. Outro sinal sugestivo, os sintomas intensificados quando a pessoa fica de pé, permanece de pé, ou quando ela faz a extensão de coluna, quando ela joga a coluna para trás. Por que isso? Quando a pessoa fica de pé, as facetas articulares elas engajam de uma forma em que a pressão axial ela acaba sendo descarregada de forma mais intensa do que quando a pessoa fica sentada, por exemplo. Quando a pessoa senta, a bacia dessa pessoa ela se desloca anteriormente, há de certa forma algum grau, né, o sentar ele representa algum grau de flexão de coluna, e aí, consequentemente, esse outro sinal sugestivo na sequência é que os sintomas da síndrome facetária normalmente é aliviado ao sentar. História clínica extremamente comum de observar no ambiente de consultório é aquela pessoa que, por exemplo, ao ficar de pé, cozinhando, lavando louça, fazendo alguma atividade num balcão alto de pé, fazendo um churrasco, parado numa fila de banco, assistindo a um show por várias horas, tem a dor exacerbada e aumenta, e essa dor sem irradiação para membros inferiores, aquela dor lombar ou lombo sacral ou lombar com alguma irradiação glútea. E essa pessoa precisa sentar. Quando senta, alivia. Então, a história clínica mais sugestiva de síndrome facetária acaba sendo essa. E essa imagem aqui é
muito importante que mostra para a gente a área de disseminação, né, a área de representação de irradiação da dor por faceta acometida. Então, aqui no caso da coluna lombosacral, nós vemos, de acordo com a legenda, as articulações mais altas de L1 a L3, então faceta articular de L1, L2, L2, L3, podem desencadear uma dor aqui mais na região lombar alta e lombar média. Aí quando nós vamos de L2 até S1, L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, S1, essa dor pode ser na região glútea. Então você vê que a dor glútea, ela dificilmente me localiza topograficamente. Por quê? Existem vários níveis de acometimento de facetas articulares que podem reproduzir uma dor glútea. E para confundir, a gente vê que existem também a irradiação de dor glútea na região inguinal, na face anterior de coxa, na face lateral e até na face posterior, no caso das facetas mais baixas. Então, a dor que irradia para membro inferior pode ser sim da faceta articular. Se a dor irradia para membro inferior, se o paciente traz isso na história, corre para a perna a dor, corre. Isso não quer dizer que dor irradiada para a perna é igual radiculopatia, pensamento de raiz nervosa. Não. Eu tenho que esmiuçar um pouco mais essa queixa e eu tenho que perguntar para o paciente, mas qual o trajeto que essa dor faz? Melhor do que isso, a pergunta seguinte é, depois que o paciente fala irradia para a perna, você pergunta, vai joelho abaixo? Por quê? Normalmente indo o joelho abaixo, as dores de L4, L5 ou S1, né, essas radiculopatias, elas costumam ir joelho abaixo. As dores da síndrome facetária, elas vão na região da coxa, pode ser anterior, lateral, posterior, mas elas não correm abaixo do joelho. Então é importante a gente ficar sempre atento em relação à área de irradiação, se tem um componente, se faz sentido por conta de dermátomo ou não, ou é uma área de dor irradiada em decorrência da síndrome facetária, em decorrência dessa sobrecarga articular. E na região cervical, aqui a gente vê C2, C3, C3, 4, 4, 5, 5, 6, C6, C7. Então existem também as dores irradiadas, olha, até aqui embaixo, todo o trapézio, parte interescapular, cintura escapular, toda essa área de irradiação. Pode ser síndrome dolorosa miofascial? Pode ser tensão muscular em trapézio? Pode, mas também lembrar de uma área de representação das facetas articulares cervicais. Então, um acometimento, uma artropatia, uma sobrecarga articular, uma síndrome facetária, pode dar essa dor irradiada. E muitas das vezes, essa dor irradiada vem junto com a contratura muscular. Então, é comum nós vermos a dor muscular em conjunto com a síndrome facetária. Por quê? Nosso organismo é programado para isso. Se você tem uma dor numa estrutura, numa articulação, toda a musculatura em volta ela vai se contrair para evitar que aquilo que doa fique se movimentando. E aí, qual é a musculatura adjacente no caso da coluna cervical? É cintura escapular, é trapézio, é musculatura interescapular. E essa musculatura contraturada para evitar o problema da faceta articular, essa contratura levada ao longo de bastante tempo também é capaz de deflagrar uma dor essa de origem miofascial, ou miofascial com dor irradiada à distância, ou bandas tensas, contraturas musculares e dores musculares locais. Então, esse tipo de paciente, quando a gente acaba passando desapercebido a síndrome facetária e focando o tratamento único e exclusivamente na parte músculo-tendínea, normalmente é aquele paciente que você faz a sua intervenção terapêutica muscular, o paciente sente uma melhora e essa melhora dura pouco tempo. Dali a 2 dias volta a dor. E aí você vê, trata de novo o músculo na semana seguinte, melhora 2 dias e volta. E fica nesse ciclo. Se você não tratar a articulação facetária ou se o organismo da pessoa não der conta de trazer essa condição inflamatória da articulação para um nível mais tranquilo, menos inflamado, você não quebra esse loop. Então, é interessante, principalmente naqueles casos
refratários, e por que eu enfatizo isso? É muito comum a dor muscular nessa região do cintura escapular ser postural. A gente trabalha no computador, a gente faz todas as atividades aqui na frente. Então a tensão aqui ela é comum e as origens e a dor de origem primária muscular ela também é comum. Agora, quando você fica com o paciente refratário, trata o músculo, volta, trata o músculo, volta, trata o músculo, volta a dor, aí é importante a gente abrir o leque diagnóstico, repensar a história e repensar a história dessa dor à luz de uma possível síndrome facetária. Lembrar de visitar o hardware da coluna. E aí, ouvimos a história clínica do paciente, avaliamos esse paciente, vimos as movimentações, flexão, extensão do tronco, da coluna cervical, avaliamos a questão músculo-tendínea, e aí a gente pede os exames complementares. Qual é o exame complementar de escolha para avaliar a parte articular? Quando existe uma sobrecarga mais avançada, já é possível ver com os exames que usam radiografia para devolver uma imagem dessa coluna, que são o raio-x simples e a tomografia. E em estágios mais iniciais, onde existe mais um aspecto inflamatório, eventualmente a ressonância magnética acaba sendo o exame mais acurado, que vai dar informações mais precisas para a gente. E aqui, nesse diapositivo, existe a imagem esquemática à esquerda e a imagem real à direita. Na articulação facetária aqui, o que nós observamos é uma certa irregularidade no lado esquerdo desse paciente. Aqui na imagem esquemática aparecem alguns pequenos osteófitos, que é essa deformidade, mas ainda não há uma deformidade estrutural importante, não há uma sinovite, não há um acúmulo de líquido no interior dessa articulação facetária, mas alterações iniciais já são passíveis de serem encontradas aqui por essa imagem de ressonância magnética. Na evolução do problema, a osteofitose, essa deformidade articular pelo atrito, pela movimentação ali, começa a ficar mais exuberante, então os osteófitos passam a ser visíveis, e o que chama atenção aqui no lado esquerdo do paciente é esse sinal branco em T2 no interior da articulação. Branco em T2, todos lembram aqui da ressonância magnética, que é uma substância rica em água, bem hidratada. E água no interior da articulação facetária, até prova em contrário, é um líquido inflamatório. Então existe uma sinovite, uma inflamação. Normalmente os pacientes que apresentam a sinovite no contexto de uma síndrome facetária, de uma sobrecarga de articulação, apresentam uma dor mais importante e mais aguda. Muito provavelmente também a sinovite, ela indica um quadro de microinstabilidade segmentar. Microinstabilidades são pequenas movimentações da faceta articular, e aí tem N motivos para dar essa movimentação, mas o fato é que, isso é intuitivo, quanto mais movimentação nós damos em determinada substância, em determinado material, quanto mais atrito, quanto mais movimentação, mais acelerado é o desgaste dessa estrutura. E na articulação facetária não é diferente também. Então lembrar de procurar na ressonância magnética, no corte axial, sinais de líquido no interior da articulação, que somados aos osteófitos, eles dão um caráter de sinovite para a gente. E aí, num caso extremo aqui, que seria um estágio até mais avançado, o que nós observamos aqui é um cisto facetário. Então, tem a faceta articular do lado esquerdo desse paciente. Essa faceta ela está branca, portanto está preenchida de líquido inflamatório, e existe um cisto bem delimitado para o interior do canal, também com um conteúdo branco, em T2, rico em água, que tem continuidade com essa faceta articular. Que é isso? Isso é um cisto facetário. Cisto facetário ele vem por quê? O líquido que lubrifica essa articulação, ele tem que ser contido por uma cápsula articular, senão ele ia embora daquela articulação. Por
movimentação repetitiva, microinstabilidades, eventualmente traumas repetitivos, alterações de postura, enfim, tudo aquilo que soma de forma somatória desencadeiam e aceleram o desgaste da articulação e a inflamação local. Também pode, num momento em que a cápsula articular fique mais frouxa, a produção exacerbada de líquido consiga empurrar essa cápsula articular e incistar, fazer uma pequena bexiga de líquido inflamatório do interior dessa articulação, e esse líquido ele acaba sendo contido por esse cisto, cujas paredes do cisto, que contém esse líquido lá dentro, é a cápsula articular frouxa. Existe a possibilidade, aqui mostrando no desenho esquemático, desse cisto ocorrer extra-coluna, que se for para escolher algum lugar para ter cisto, é melhor que seja extra-coluna, e ele vai indicar para a gente que existe aí uma artropatia avançada dessa coluna, mas não acomete nada neurológico. Agora, no caso desse paciente em questão, o cisto ele acabou se deslocando para o interior do canal, e aí ele acaba pegando as raízes da cauda equina, eventualmente pode estreitar a forâmica, por onde essa raiz nervosa passa, e aí esse paciente, além da dor da síndrome facetária, tem um problema maior ainda, que é uma estenose de canal, um estreitamento por conta desse cisto presente no interior do canal. Então foram esses 3 últimos diapositivos, foram meio que um contínuo de complexidade ou de magnitude de desgaste dessa articulação, onde começa com um grau de osteofitose, quando existe uma microinstabilidade e uma alteração inflamatória mais exuberante, a gente vê ascender, né, que a gente vê a articulação branca, né, interior com bastante líquido, e numa sinovite, num eventual acúmulo exacerbado de líquido, é possível que venha um cisto facetário. E essa imagem, ela mostra as alterações articulares, as artropatias, né, facetárias, a artrose nessa articulação, com a deformidade, sendo um dos fatores que colaboram para a estenose de canal, normalmente em pacientes mais idosos, onde existe o deslocamento discal, que eu estou delimitando aqui, né, o deslocamento discal, a artropatia, a hipertrofia do ligamento amarelo, todos esses em conjunto para determinar o estreitamento desse canal, que é o que nós vemos aqui na ressonância. O disco se deslocando da frente e a região posterior, com as hipertrofias facetárias e as hipertrofias de ligamento amarelo, acabam determinando o estreitamento desse canal, e na visão axial fica bem claro e patente a estenose, que o pequeno espaço que a cauda equina, que os nervos da cauda equina têm para trafegar nessa região. Então, lembrar também da síndrome facetária como um dos atores, e aí não exclusivo, da estenose de canal, através da deformidade que ela gera. E ainda falando um pouquinho sobre o diagnóstico da síndrome facetária, para fins de pesquisa, para fins científicos, qual seria o padrão ouro para você diagnosticar uma síndrome facetária? Seria o bloqueio facetário diagnóstico guiado com anestésico. Basicamente, quando eu faço um bloqueio guiado e através desse bloqueio, né, ou infiltração, eu consigo chegar com o meu instrumental até o interior da faceta articular e eu jogo anestésico, eu tenho por base a ideia de testar essa articulação. Eu tenho dúvida se a dor vem de lá, eu jogo um anestésico. E aí eu vejo com o paciente, melhorou ou não melhorou. Se melhorou, consequentemente a dor vinha de lá. Se não melhorou com o anestésico, eu vou pensar em outra estrutura, porque a anestesia da minha hipótese diagnóstica não foi um sucesso. E aí nós temos alguns tipos, né, isso, repito, num setting terapêutico de vida real, clínica, isso acaba sendo inviável praticamente. A gente acaba até tratando mais com base na clínica. Mas se eu quiser ser bem purista, ser bem científico e falar que aquele paciente tem, com certeza, a síndrome facetária, eu posso fazer um bloqueio duplo com 2 tipos de anestésico, né? Fazer dois bloqueios, um bloqueio duplo, em 2 momentos, um anestésico de curta e outro anestésico de longa duração. E aí eu tenho que verificar se a dor do paciente melhora
de acordo com o tempo de ação esperada para a meia-vida daquele anestésico injetado. Isso tem uma certa crítica, porque o evento mecânico do líquido do anestésico, ele é capaz, sim, de lavar, vamos colocar entre aspas, aquelas citocinas inflamatórias locais, melhorar um pouco a absorção desses neurotransmissores pró-inflamatórios, e o paciente eventualmente sentir uma melhora mais duradoura com um bloqueio de anestésico que não seja condizente com o tempo de duração do anestésico por conta desse evento mecânico, né? Então, esse bloqueio duplo com anestésico é descrito na literatura, mas existe essa ressalva. Um outro jeito de ser bem purista em relação à síndrome facetária é o bloqueio duplo com anestésico e placebo. Então, eu faço um procedimento placebo e o paciente não pode melhorar, e eu faço um procedimento anestésico e o paciente me refere melhora. Isso condiz, então, retirou o aspecto subjetivo e a gente tenta ser mais objetivo para diagnosticar a síndrome facetária. E um outro tipo também de bloqueio que pode ser diagnóstico, e aí a gente volta naquele diapositivo do início da aula, quando estávamos falando sobre anatomia, é o bloqueio do ramo medial. Então, em vez de eu guiar o meu instrumental para o interior da articulação facetária, eu posso guiá-lo até a topografia do ramo medial. E aí eu anestesio esse ramo medial, que é um ramo sensitivo que vai captar a informação dolorosa do interior da articulação. Eventualmente, eu retirando da jogada esse nervo sensitivo, se o paciente referir para a gente uma melhora importante da dor, consequentemente eu fecho o diagnóstico de que aquela articulação em especial, que eu suspeito ser uma fonte da dor, realmente é, no caso da melhora da dor, ou não é a vilã na história da dor do paciente, no caso de eu fazer um bloqueio de ramo medial e o paciente não observar qualquer melhora. Veja bem, isso, principalmente os bloqueios duplos, volto na ressalva de que é uma coisa muito mais para prática científica. Na prática clínica, normalmente a gente costuma fazer o bloqueio terapêutico, né? Mas existem algumas articulações cuja deformidade é muito importante pela artrose avançada, né? pela sobrecarga, em que torna-se muito difícil, às vezes até impossível, de você fazer um bloqueio intraarticular. Nesses casos, a gente pode fazer, inclusive, não só diagnóstico, mas de forma terapêutica, o bloqueio do ramo medial.